Bom dia, turma. Hoje a gente vai estar falando sobre função. A função, ela vai ser uma relação de A em B. Lembrando que a relação, ela está dentro do subconjunto do produto cartesiano de A por B, tá? Então aqui, a função, ela tem duas regras para ela se diferenciar de uma relação qualquer. Então, quais são as duas regras que a gente precisa aprender? A primeira é que todo elemento do conjunto A, ele tem que estar associado a um elemento do conjunto B, tá? Então, para todo número que tiver no diagrama do A, tem que ter uma setinha indicando para o elemento do diagrama do B. E, para todo elemento de A, tem que ter um único elemento de B. Então, o que significa isso? Primeiro, a gente não pode ter nenhum número que está no conjunto A sem que esteja ligado ao conjunto B, tá? Não pode ter nenhum número do A sem estar ligado. E a segunda regra é que esse número do conjunto A, ele só pode se ligar a um número do conjunto B. Ele não pode sair ligando em mais do que um. Então, alguns exemplos aqui de função. Por enquanto, a gente não vai estar classificando as funções, a gente só vai ver alguns exemplos. Então, aqui a gente tem a função A, que é uma função f de x que é igual a 3. O que significa isso? Independente do número que você escolha no conjunto A, eles vão ser ligados ao número 3. Então, aqui nós temos dois conjuntos. Nós temos o conjunto A, que tem os elementos -1, 0, 1 e 2, e todos eles estão ligados ao elemento 3 do conjunto B. Então, aqui a gente pode ver que as duas regras estão sendo obedecidas. Então, todos os números do conjunto A, eles estão ligados a alguém do conjunto B, tá? E nenhum número do conjunto A está ligado a mais do que um elemento do conjunto B. Então aqui a gente vê que as duas regras estão estabelecidas. Ah, mas aqui todos os elementos estão ligados a um número só. Isso pode? Pode. Desde que cumpra a regra, você pode ligar todos os elementos daqui a um elemento daqui. Então aqui a gente tem o conjunto A. O exemplo B. Nós temos uma função f de x, aonde está dizendo que eu vou pegar um elemento do conjunto A e vou somar mais um para encontrar no conjunto B. Então, a minha função é x mais 1. Eu vou pegar menos 2 mais 1, que vai dar menos 1. Então, eu vou ligar o menos 2 com o menos 1. Eu vou pegar o menos 1, vou somar mais 1, que vai dar 0. Então, eu vou ligar menos 1 com 0. Eu vou pegar o 0, vou somar mais 1, que vai dar 1. Então, eu ligo 0 com 1. Eu vou pegar o 1, vou somar mais 1, que vai dar 2. Então, eu vou ligar o 1 com 2. Tá vendo? Todos os elementos do conjunto A estão ligados com algum elemento do conjunto B. Todos os números do conjunto A, eles só têm uma ligação com o elemento do conjunto B. Ah, e esse número aqui que está sobrando? Lembra que a regra, ela não pode sobrar número, é aqui, tá? Aqui não pode sobrar número, aqui pode. Exemplo C. Nós temos a função x ao quadrado. Então, o que significa isso? A gente vai pegar os elementos do conjunto A e vai elevar ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado vai me dar 4. Então, eu vou ligar menos 2 com 4. Menos 1 ao quadrado vai me dar 1. Então, eu vou ligar menos 1 com 1. 0 ao quadrado vai me dar 0. Então, eu ligo 0 com 0. 1 ao quadrado vai me dar 1. Então, eu ligo 1 com 1. E 2 ao quadrado vai me dar 4. Então, eu ligo 2 com 4. O que eu posso observar aqui é o seguinte. Tem
elementos diferentes no conjunto A que vão ser ligados ao mesmo elemento do conjunto B. E isso não tem problema, tá? Por quê? A regra está sendo cumprida. Então, todos os elementos do conjunto A estão ligados a alguém do conjunto B. E nenhum elemento do conjunto A está ligado a mais do que um elemento. Então, todos eles estão ligados somente a um elemento. Então, a regra é essa. Aqui, novamente, a gente consegue observar números que não estão ligados a ninguém. Mas não tem problema. Outros conceitos que a gente tem que observar é o conceito de domínio, contradomínio e imagem. Quando a gente está observando dois conjuntos, onde a gente está trabalhando as funções, o conjunto domínio ele vai ser o conjunto da onde sai a setinha, tá? Então, quando a gente observa aqui, ó, tá vendo que na função ele está dizendo que é a função de A para B? Então, o A é da onde sai a setinha e o B é aonde chega a setinha. Então, toda vez que eu tenho o A aqui saindo a seta, todos os elementos do conjunto A eles são chamados de domínio da função. Então, o domínio da função vai ser igual ao conjunto A, que é igual a esses elementos aqui, que estão representados aqui entre chaves. O conjunto B é o conjunto que recebe as setinhas. Então, ó, conjunto B, nesse caso formado apenas pelo número 3. E a imagem? A imagem ela vai ser os elementos do conjunto B que estão recebendo a seta. Observe a diferença. O contradomínio ele é o conjunto que recebe a seta. A imagem são os elementos desse conjunto que recebem a seta. Então, se você for observar, os elementos que vão estar na imagem, eles vão estar também no contradomínio. Mas não significa que vão ser sempre os mesmos em sua totalidade. Aqui, por exemplo, a gente tem no exemplo B, dá para ver isso. O conjunto A é o domínio da função, tá vendo? Todos os elementos do conjunto A são os mesmos do domínio da função. O contradomínio é o que recebe as setas, tá vendo? Então é o conjunto B, são os mesmos, ó. Menos 3, menos 1, 0, 1 e 2. Menos 3, menos 1, 0, 1 e 2. E o conjunto da imagem, ele vai ser só os números que recebem a seta. Então, se você observar aqui, o menos 3 não está na imagem, mas ele está no contradomínio. Então, aqui ó, na imagem é só o menos 1, o 0, o 1 e o 2, que são exatamente os números que recebem as setas, tá? Então, essa é a diferença. Na hora que eu for representar, lembrando que é sempre entre chaves, tá? E separados por vírgulas. Então, aqui, gente, está o início do conceito de função.